Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje um react, tudo sobre a derrota do Corinthians para o Botafogo no Campeonato Brasileiro por 2-1. E vamos assistir aí os melhores momentos com os nossos amigos da ESPN Brasil. E não se esqueça, se inscreva no canal e dê um like para dar uma fortalecida. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Leal, muito boa noite. Botafogo vencendo o Corinthians. Primeiro tempo só deu Botafogo. Parecia até que o empate seria o melhor resultado do mundo. E isso chegou a acontecer, um empate no segundo tempo. E aí o Botafogo conseguiu o segundo gol. 2-1, resultado justo? Acho que se a gente pegar os 90 minutos, um resultado justo, né? Porque, primeiro, boa noite, Marcela. Boa noite. Bem-vinda ao Linha de Passe, Mari. Se a gente pegar os 90 minutos, a superioridade do Botafogo no primeiro tempo foi muito grande. Claro. Isso justifica a vitória. Porque no segundo tempo foi um jogo bem equilibrado, um jogo que terminou como a gente não imaginava no intervalo. No intervalo era 1-0, poderia ter sido 1-1 no primeiro tempo, porque aconteceu o pênalti perdido pelo Romero, defendido pelo John. Aliás, eu comentava com a Mari, né? Primeira defesa de pênalti do John. Verdade, na carreira. Primeira defesa de pênalti do John. E quase que ele pega dois, né? Teve uma oportunidade de pegar. O segundo não pegou, porque no segundo pênalti o Garro bateu muito bem. Mas ele termina com o jogo pegado, com o jogo aberto, com o jogo disputado, lá e cá. As duas equipes disputando ali. O Botafogo acabou vencendo o jogo, mas o Corinthians lutou até o fim, o que não parecia que ia acontecer no primeiro tempo. Aí passa pelas substituições, não só as feitas pelo Ramon Dias, que ele mudou o time do Corinthians 2 ou 3 vezes no segundo tempo, né? A primeira no intervalo, quando ele tira um zagueiro, coloca 2 homens mais adiantados na frente, com a entrada de um cabeceador. No final ele coloca um outro cabeceador, né? 2 jogadores mais altos. E ele preenche mais o meio de campo com 3 volantes. E aí ele passa a ganhar essa disputa, consegue trocar mais passes, consegue o empate. Mas depois do empate o Botafogo vai lá e passa de novo à frente num belo gol do Almada, que para mim foi o craque do jogo. Também acho. E aí o próprio Botafogo muda, assim, a saída do Luiz Henrique para mim não se justifica no jogo. A única explicação jogou meio de semana pela seleção brasileira, já tinha entrado no outro jogo da seleção, pensando que quarta-feira tem partida importante pela Libertadores em casa, tira um pouco o Luiz Henrique para descansar. Pelo jogo, não faz muito sentido ele ter saído para a entrada do Tiquinho Soares. E aí ficou o jogo sem dono. A partir daí, o Corinthians começa a mexer de novo, vai fazendo outras alterações e fica um jogo aberto, mas no final das contas, vitória do Botafogo, que, respondendo para voltar lá no início da sua pergunta, pelo primeiro tempo mereceu ganhar. É verdade, você falou que poderia ter terminado o primeiro tempo em 1-1, mas poderia ter terminado o primeiro tempo também 4-1 ou 4-0 para o Botafogo, porque é impressionante o que o Hugo defendeu no primeiro tempo. Realmente foi um primeiro tempo do ataque contra a defesa, e a defesa era o Hugo. Professor. É isso aí, Marcela. Boa noite para você, para os companheiros. Um beijo especial para a Mari. Bem-vinda aqui ao Linha. Mais uma vitória das mulheres no esporte. Isso é muito importante para todos nós. Verdade, obrigada. Foi um jogo de muitos jogos, né? Um jogo de muitos jogos, é verdade. Foi um jogo que podia estar 4-0 para o Botafogo. Poderia ter terminado o primeiro tempo 1-1. Não fosse a cobrança muito ruim do Romero e o mérito também do John, que vai muito bem no tempo certo, no canto certo. No segundo tempo, o Corinthians chega a um empate que àquela altura era merecido, mas não dá nem tempo de saborear, porque realmente o Almada hoje foi a grande chave desse time do Botafogo. A gente fala muito em jogadores para quebrar linhas. No primeiro gol do Botafogo, você tem simplesmente a presença de 3 grandes quebradores de linha, né? Começa com Almada, passa ali pelo Savarino e a jogada é concluída pelo Luiz Henrique. Quer dizer, todos jogadores de uma qualidade que hoje realmente o Corinthians não tem, ou pelo menos ainda não tem, né? Não tem todos os seus reforços, e acredito que até o fim deste ano nem terá. Acabou dando a lógica, é um jogo do líder do campeonato contra um time que está lutando muito para recuperar seu moral antes de tudo e o seu futebol. E que caiu uma posição na tabela, professor. Acabou caindo porque o Vitória venceu, ganhou fora de casa. Nenhum empate tiraria o Corinthians, né? Não, até porque empate é o que o Corinthians mais tem esse ano. É o time que mais empata
Um empate hoje até nem seria mal-vindo, dadas as circunstâncias e o tamanho do adversário. Se o Corinthians cair, não será porque perdeu hoje do Botafogo. Não, esse aqui, quando você vai fazer a conta agora para não cair, né? É aquele jogo que você já tira os 3 pontos ali. Justo. Essa partida contra o Botafogo, se vier um ponto, ok, a gente comemora. Exato. Se não tiver nenhum ponto, também já estava ali nas Penso um pouco contas. diferente, mas entendo o raciocínio de vocês. Só ficou... No desespero, todo jogo é importante, Pode todo ser. jogo é fundamental. Não, sem dúvida, mas hoje, tanto que esse pontinho que o Corinthians não trouxe, está sendo lamentado. Né? Eu só acho que, justamente pelo andar desse jogo de muitos jogos, ficou a impressão de que se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de coragem, eu não estou propondo uma tática kamikaze. Eu acho que o Corinthians chegou muito perto no primeiro tempo de uma nota 5, porque fez uma parte que lhe cabia e que era importante. Segurar o Botafogo na medida em que dá para segurar. Mas o Corinthians teve uma presença nula no ataque. O Corinthians teve uma cabeçada do Romero, com muita boa vontade, uma segunda cabeçada num escanteio, e é muito pouco. Quando o Corinthians acorda para o jogo, contra um adversário com a qualidade que o Botafogo tem, os recursos que o Botafogo tem e o Almada que o Botafogo tem, aí ficou muito mais difícil. Esse Botafogo é amado demais mesmo, né? Impressionante. Breiler, eu sempre vou confundir. Ô Breiler, mas assim, quando a gente pensa, foi um Corinthians que no primeiro tempo teve a nota 5, eu colocaria a nota 2, porque a partir do momento em que só se defende, que tá dependendo do Hugo, é tipo, você vai levar gol em algum momento. Essa bola, ela vai entrar em algum momento, e foi isso que aconteceu. É um Botafogo muito eficiente, é verdade, que acabou parando muitas vezes no Hugo, mas parecia questão de tempo que a bola iria entrar. Exato, Marcela, boa noite para você, para os companheiros, boa noite especial para Mari, prazer tê-la aqui com a gente, bem-vinda. E o Corinthians realmente teve uma postura ali ultra conservadora, concordo com você, se tivesse de dar uma nota para o Corinthians seria baixíssima pela falta de atitude, mas do outro lado tinha o Botafogo. Botafogo com uma imposição absurda e com 30 minutos o Botafogo conseguiu finalizar 7 vezes e parou em 7 defesas do Hugo. E muito também com a posse de bola bem trabalhada, fazendo essa bola quebrar a primeira linha de marcação do Corinthians com muita facilidade, o Savarino voltando para buscar jogo, fazendo um papel de armador, o Marlon Freitas, como sempre, com a capacidade desse passe de quebrar linhas com lançamento. Então o jogo do Botafogo foi facilitado pela qualidade técnica que tem. Então, o volume que o Botafogo teve ali nos 30 primeiros minutos da etapa inicial é algo que deixa como marca do trabalho do Arthur Jorge. Um time que realmente não toma conhecimento se o adversário tem 3 zagueiros, e o Corinthians parecia estar até desfalcado, defasado na defesa, tamanha facilidade do Botafogo de entrar. Então, isso diz muito do mérito do outro lado do Botafogo de saber jogar também com adversários que têm a proposta de se fechar. O Ramon Dias, até entendo a ideia de ter laterais com liberdade, o Mateuzinho teve muita liberdade pelo lado direito, tanto é que a jogada do pênalti sai dessa forma, mas ainda assim, o Botafogo com muito volume, com muita imposição e, naturalmente, era o favorito, confirma esse favoritismo, abre vantagem na liderança e olha a sequência que o Botafogo emplaca no campeonato. A goleada contra o Flamengo, o empate fora de casa contra o Bahia, que não deixa de ser um bom resultado, venceu o Fortaleza, agora vence o Corinthians, que está em um processo de recuperação, e nesse meio do caminho, eliminou o Palmeiras da Libertadores. E viu o Fortaleza fazer um ponto em... É isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. O Corinthians acabou sendo derrotado aí pelo Botafogo. Poderia ter saído com empate. Romero acabou perdendo o pênalti, que prejudicou muito o Corinthians. Mas é torcer para quando o Depay chegar a estrear, né, que essa situação mude. Que o Corinthians possa sair da zona de rebaixamento. Porque se não melhorar o desempenho no Brasileiro, vai acabar caindo. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês aí. Se vocês acham que o Depay é a solução dos problemas do Corinthians. Ou se o Depay vai ser só mais um coadjuvante nesse time. E não se esqueça, se inscreva no canal. Deixa o like para dar aquela fortalecida aí. Para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo.